Viajei 3 dias de ônibus para visitar meus pais, que sempre mando dinheiro para ajudar nas despesas. Quando chego lá, vejo eles morando em uma mansão com piscina. O cheiro de poeira e asfalto quente invadiu minhas narinas assim que a porta do ônibus se abriu com um chiado cansado. Foram 3 dias, 72 horas sentada naquela poltrona que já tinha o formato do meu corpo, olhando a paisagem se transformar de prédios cinzentos para um verde que ardia os olhos de tão vivo. Minhas pernas estavam dormentes, minhas costas doíam, mas um sorriso teimoso insistia em aparecer no meu rosto. Era um sorriso de saudade e de alívio. Finalmente, eu estava em casa para fazer uma surpresa para os meus pais. Desci os degraus segurando a alça da minha mochila surrada com força. Era tudo que eu tinha. Dentro dela, algumas poucas peças de roupa, um desodorante pela metade e a carteira com os trocados que sobraram da passagem. O resto, como sempre, já estava na conta deles. Olhei para o papelzinho amassado na minha mão. O endereço que minha mãe Josiane me passou na última ligação. Compramos uma casinha nova, filha. Mais simples, sabe? Mas é nossa. Chega de aluguel! A voz dela soava fraca, como sempre. Comecei a caminhar pela rua de terra batida. O sol da minha cidade natal parecia mais forte, mais impiedoso do que o da capital. Eu conhecia cada canto daquele bairro. Mas aquele endereço me levava para uma área mais afastada, onde diziam que os ricos estavam construindo suas casas de veraneio. Achei estranho. Devem ter conseguido um terreno baratinho por aqui, pensei, tentando ser otimista. Meu coração batia acelerado a cada passo. Eu imaginava o abraço apertado do meu pai, Adamastor, o cheiro do bolo de fubá que minha mãe com certeza faria. Imaginava contar para eles que, apesar de tudo, eu estava bem. Eu não contava a verdade, nunca. Não contava que meu quartinho na capital era tão pequeno que eu mal conseguia esticar os braços, que o banheiro era compartilhado com mais 10 pessoas no corredor da pensão, ou que muitas noites eu jantava um pão seco com água para que o dinheiro do depósito para eles fosse garantido no início do mês. Para eles, eu era a Márcia, a filha forte de 22 anos que estava vencendo na cidade grande. Nossa menina é um orgulho, meu pai disse na última vez que nos falamos. Mal sabia ele que o orgulho deles trabalhava 12 horas por dia em uma lanchonete, limpando o chão, fritando salgados e aguentando o desaforo de cliente mal-humorado por um salário mínimo. Mas valia a pena. Cada centavo valia a pena, porque era para eles. Para garantir que meu pai tivesse seus remédios para a pressão e que minha mãe não precisasse mais se preocupar com a conta de luz. É o mínimo que eu posso fazer. Eu repetia para mim mesma como um mantra, toda vez que a solidão ou o cansaço ameaçavam me derrubar. Eles se sacrificaram tanto por mim, era minha vez de retribuir. Continuei andando até que o número no papel correspondeu ao número em um muro. Um muro alto, branco, que parecia não ter fim. Acima do muro, o telhado de uma casa. Não, uma casa não. Aquilo era uma mansão. Olhei de novo para o papel, para o número, para a placa com o nome da rua. Estava certo. Meu queixo caiu. Um portão eletrônico, preto e imponente, guardava a entrada. Ao lado, um interfone moderno. Não podia ser. Devia haver um engano. Talvez a casinha deles fosse nos fundos. Um anexo, qualquer coisa. Meu corpo inteiro tremia. Um misto de confusão e um medo gelado que começou a subir pela minha espinha. Toquei o botão do interfone. A estática soou alta no silêncio da rua. E logo uma voz feminina, que não era a da minha mãe, respondeu. Pois não? Eu gostaria de falar com a dona Josiane ou com o seu Adamastor. Gaguejei. Um momento, por favor. Quem gostaria? A voz era profissional, distante. É a filha deles, a Márcia. Houve um silêncio. Um silêncio longo demais. Eu podia ouvir meu próprio coração pulsando nos ouvidos. O que estava acontecendo? Meus pais trabalhando em um lugar desses? Era a única explicação lógica. Sim, deviam ter conseguido um emprego de caseiros. Claro. Minha mãe cozinhando e meu pai cuidando do jardim. O alívio quase me fez rir de mim mesma, da minha imaginação fértil. O portão deslizou para o lado com um zumbido suave, revelando um caminho de pedras que levava a uma porta de entrada gigantesca. Um jardim perfeitamente aparado, com flores coloridas que eu nunca tinha visto na vida, se estendia por todo o lado. E no fundo, brilhando sob o sol, a água azul de uma piscina enorme me cegou por um instante. Uma mulher de uniforme cinza, a mesma da voz do interfone, me esperava na porta.
Ela me olhou de cima a baixo para minha mochila velha e minhas roupas amassadas da viagem, e seu rosto não demonstrou nenhuma emoção. Pode entrar. A senhora Josiane está na sala da piscina. Senhora Josiane? Sala da piscina? Meu cérebro se recusava a processar. Segui a empregada por um corredor de mármore frio e brilhante. Havia quadros nas paredes que pareciam caríssimos. Um lustre de cristal que pendia do teto alto. O ar cheirava a flores e a algum produto de limpeza chique. Tudo ali gritava dinheiro, riqueza, um mundo que não era o meu. Que não podia, de jeito nenhum, ser o dos meus pais. E então eu a vi. Minha mãe. Josiane. Ela estava deitada em uma espreguiçadeira branca e acolchoada, usando óculos de sol de grife e um maiô estampado que eu nunca poderia pagar. Ao seu lado, em uma mesinha de vidro, um copo com uma bebida colorida e um guarda-chuvinha de enfeite. Ela ria. Ria de algo que um homem de pé ao seu lado dizia: meu pai. Adamastor. Ele não usava suas roupas velhas de trabalho, mas uma camisa de linho branca e uma bermuda de marca. Parecia 10 anos mais novo. Saudável. Relaxado. Meu estômago se revirou. O cansaço da viagem, a fome, a dor nas costas. Tudo desapareceu, substituído por um choque tão profundo que me deixou sem ar. Eles não me viram chegar. Continuei parada, escondida pela pilastra da varanda, apenas observando. Aquela não era a minha mãe, que chorava no telefone dizendo que o dinheiro do gás tinha acabado. Aquele não era meu pai, que se preocupava com o preço dos seus remédios. Aqueles eram dois estranhos, vivendo uma vida de luxo que eu, com meu suor e minhas noites mal dormidas, estava de alguma forma ajudando a pagar. Aquele bolo de fubá, aquele abraço apertado, a imagem que me sustentou por tantos meses se quebrou em 1000 pedaços. E no lugar dela só restava uma pergunta, girando sem parar na minha cabeça. O que diabos estava acontecendo aqui? Fiquei ali, paralisada atrás da pilastra, por um tempo que pareceu uma eternidade. O som das risadas deles ecoava na varanda luxuosa e batia nos meus ouvidos como um insulto. Cada gargalhada era uma faca se cravando no meu peito. Eu via a cena, mas minha mente se recusava a aceitar. Parecia um filme, um pesadelo. Minha mãe, com a pele bronzeada, ergueu o copo e brindou com meu pai. Eles pareciam um casal de celebridades em férias, não os pais humildes e cheios de dificuldades que eu sustentava. Um nó se formou na minha garganta. Um nó de raiva, de tristeza, de uma confusão tão avassaladora que me deixou tonta. Respirei fundo. O ar parecia pesado, denso. Eu precisava de respostas. Precisava entender que teatro era aquele. Dei um passo à frente, saindo da sombra da pilastra. Meus pés descalços e sujos no mármore gelado fizeram um barulho quase inaudível, mas foi o suficiente. Minha mãe virou a cabeça na minha direção. Os óculos de sol caíram um pouco no seu nariz. Ela franziu a testa tentando focar. E então seus olhos se arregalaram. A cor sumiu do seu rosto, mesmo debaixo do bronzeado. O sorriso desapareceu. Márcia? Ela sussurrou, a voz falhando. Meu pai se virou. A expressão de alegria relaxada no seu rosto se transformou em puro choque. Ele ficou pálido, a boca entreaberta. Por um segundo, ninguém disse nada. O único som era o da pequena cascata artificial que caía na piscina. Filha. O quê? O que você está fazendo aqui? Meu pai gaguejou, dando um passo hesitante na minha direção. Eu vim fazer uma surpresa. Minha voz saiu rouca, áspera. Mas parece que a surpresa foi minha. Apontei com o queixo para a casa, para a piscina, para as roupas que eles vestiam. Que lugar é este? O que está acontecendo? A senhora não me disse que tinham comprado uma casinha simples? Isso aqui é o quê? A casinha do cachorro? O sarcasmo pingava de cada palavra. Minha mãe se levantou da espreguiçadeira, ajeitando o maiô caro como se estivesse tentando de alguma forma cobrir a mentira. Filha, nós podemos explicar. Explicar? Explicar o quê, mãe? Que eu passo 3 dias dentro de um ônibus comendo bolacha seca para chegar aqui e encontrar vocês vivendo como reis? Enquanto eu... A voz me embargou. Engoli em seco, lutando contra as lágrimas de raiva que queriam cair. Eu não ia chorar, não na frente deles. Enquanto eu conto as moedas para pagar o aluguel do meu buraco na capital? De repente, outra figura apareceu na varanda, vinda de dentro da casa. Era minha irmã, Carla. Com 30 anos, ela sempre foi a favorita, a mais bonita, a mais inteligente. Ela usava um vestido de seda leve que flutuava ao redor do seu corpo e segurava uma taça de vinho branco. Ela parou ao lado dos nossos pais, me olhando com uma expressão de desdém. Olha só quem apareceu. A irmã Salvadora, disse Carla com um sorriso debochado.
Veio conferir o investimento? Aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Carla, você sabia disso tudo? Você estava aqui, vivendo nesse luxo enquanto eu me matava de trabalhar para mandar dinheiro para eles? Claro que eu sabia. Eu não sou idiota como você, Marcinha. Ela respondeu dando um gole no vinho. Alguém tinha que aproveitar, não é? Já que você gosta tanto de bancar a coitadinha sofredora. Virei-me para meus pais, incrédula. Vocês deixaram? Vocês concordaram com isso? Meu pai não conseguia me encarar. Olhava para os próprios pés, como um menino pego fazendo arte. Minha mãe, por outro lado, levantou o queixo. Uma expressão dura tomou conta do seu rosto. Uma que eu nunca tinha visto antes. Não fale assim com a sua irmã, Márcia. A Carla sempre esteve aqui nos apoiando, disse Josiane. Apoiando? Apoiando em quê? A gastar o dinheiro que eu mandava? Eu praticamente gritei. A empregada que estava parada perto da porta se encolheu. Controle-se, menina. Não me faça passar vergonha na frente dos empregados. Minha mãe sibilou. Empregados, no plural. Aquela palavra me atingiu com a força de um soco. Olhei ao redor. Vi um homem cuidando do jardim ao longe. A mulher que me atendeu continuava parada, observando tudo. De repente, um carro de luxo, preto e brilhante, parou em frente à casa. E um homem de terno, um motorista, desceu para abrir a porta. A realidade da situação era tão absurda, tão surreal, que por um momento achei que fosse enlouquecer. Vergonha? Repeti, a voz baixa e perigosa. Vergonha eu sinto de vocês. Eu quero saber de onde veio tudo isso. Agora! Meu pai finalmente levantou a cabeça. Havia culpa em seus olhos, mas também uma fraqueza que me deu nojo. Filha, foi um dinheiro que a gente conseguiu. Uma sorte grande. Sorte grande? Que sorte grande, pai? Vocês roubaram um banco? Porque o meu salário de garçonete com certeza não compra uma mansão. Foi Carla quem respondeu, impaciente. Ai, deixa de drama. Eles ganharam na loteria, pronto, falei. Um mês depois que você foi embora para a capital bancar a heroína da família. Loteria. A palavra ficou suspensa no ar. Eles ganharam na loteria, um mês depois de eu ter ido embora, e continuaram pegando o meu dinheiro, mês após mês. Cada depósito, cada sacrifício. Não era para remédios. Não era para o aluguel. Era para quê? Para o champanhe que minha irmã bebia? Para o salário do motorista? Para a manutenção da piscina? A imagem de mim mesma, comendo pão com margarina sentada na beira da minha cama para não gastar o dinheiro deles, me veio à mente com uma clareza dolorosa. Lembrei do dia em que meu tênis furou e eu coloquei um pedaço de papelão dentro para aguentar mais um mês. Porque o dinheiro que eu tinha guardado para um novo, eu mandei para minha mãe comprar um casaco de frio. Porque o inverno aqui na serra é rigoroso, como ela disse no telefone, com a voz chorosa. A raiva deu lugar a uma dor fria e oca. Um sentimento de traição tão profundo que me roubou as palavras. Eu olhei para os três. Minha mãe, com sua postura arrogante. Meu pai com sua covardia. Minha irmã com seu desprezo. Eles não eram minha família. Eram vampiros, parasitas que se alimentaram do meu esforço, da minha ingenuidade e do meu amor. Vocês... Comecei, a voz tremendo. Vocês continuaram pegando meu dinheiro, sabendo que eu estava passando necessidade. Para viverem assim? Minha mãe deu de ombros. Era sua obrigação de filha, Márcia. E a gente nunca disse que estava passando fome. Você que assumiu isso. Além do mais, seu dinheirinho mal pagava a ração dos cachorros que a gente comprou. Aquela frase me quebrou. A ração dos cachorros. Meu suor, meu cansaço, minhas privações, valiam menos que a comida dos cachorros deles. As palavras da minha mãe ficaram flutuando no ar úmido da piscina. Por um instante o mundo ficou em silêncio. O zumbido da cascata, o canto dos pássaros, tudo desapareceu. Só existia aquela frase ecoando na minha cabeça. Todo o meu esforço, a fome que passei, as noites em que chorei de solidão e cansaço, o orgulho que eu sentia por estar ajudando, tudo isso reduzido a nada. Menos que nada. Valia o mesmo que um saco de ração para cães que eu nem sabia que existiam. Um riso seco e amargo escapou dos meus lábios. Eu não queria rir, mas não conseguia evitar. Era o riso de quem finalmente entende a piada de mau gosto que a vida lhe pregou. Eu não era a filha heroína. Eu era a idiota da família. A trouxa. Você acha isso engraçado? Minha mãe perguntou, a voz afiada, irritada com a minha reação. Eu acho hilário, respondi, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez sem vacilar. A mágoa ainda estava lá. Um buraco frio no meu peito. Mas algo novo estava crescendo por cima dela. Uma raiva gelada, cortante.
uma clareza terrível. Eu quero saber de tudo. Contem-me. Como foi que vocês ganharam? E por que, pelo amor de Deus, vocês continuaram me ligando, chorando miséria, pegando cada centavo que eu tinha? Carla revirou os olhos e se serviu de mais vinho. Ai, que interrogatório! Papai jogou os números de sempre, os aniversários da família. Uma semana depois, o prêmio saiu. Simples assim. E o dinheiro que eu mandava? Aí insistia a voz firme. Para que servia? Ah, aquilo. E disse Carla com desdém. A gente usava para as pequenas coisas, sabe? O prêmio da loteria é grande, mas demora um pouco para liberar tudo, tem burocracia. Seu dinheiro era o nosso dinheiro de bolso. Dinheiro de bolso, repeti, a palavra entalando na garganta. Lembrei-me da ligação de 2 meses atrás. A voz de minha mãe, desesperada. Filha, pelo amor de Deus, o teto da cozinha desabou com a chuva. O concerto vai ser um absurdo, não sei o que vamos fazer. Naquele dia, eu tinha acabado de receber meu salário. Peguei o dinheiro que tinha separado para pagar meu aluguel e depositei tudo para eles. Passei o mês comendo na lanchonete as sobras que ninguém queria e menti para o dono da pensão, dizendo que pagaria o aluguel no mês seguinte com juros. E o teto da cozinha, mãe? Que desabou com a chuva. E perguntei sentindo meu sangue ferver. Minha mãe deu uma risadinha. Ah, aquilo. Na verdade, a gente estava instalando o nosso home theater. O técnico precisou quebrar uma parte do gesso para passar os fios. Mas o teto caiu. Soava mais dramático, não acha? Ela piscou para Carla, que riu junto. Elas estavam se divertindo. Se divertindo com a minha miséria. Meu pai, Adamastor, continuava calado, olhando para a água da piscina, como se o reflexo azul pudesse escondê-lo da vergonha. E os seus remédios do coração, pai? E virei-me para ele. Aqueles caríssimos importados que o senhor precisava com urgência? Eu vendi o anel de formatura que a madrinha me deu para conseguir aquele dinheiro. Ele se encolheu, mas foi Carla quem respondeu por ele. Remédios? Ah, você quer dizer a nossa viagem para aquele resort em Caldas Novas? Papai estava um pouco estressado com a reforma da casa, precisava relaxar. E o anel, Marcinha? Sinto muito, mas ele pagou uma rodada de uísque para os amigos novos dele no bar do hotel. Cada revelação era um novo soco no estômago. A mentira não era apenas por omissão, por não me contarem sobre o prêmio. Era uma teia de enganos cruéis, calculados, feitos para sugar tudo de mim. Eles não apenas me enganaram, eles zombaram do meu amor, da minha preocupação. Usaram meu sacrifício para financiar seus caprichos mais banais e ridículos. A dor oca dentro de mim começou a se solidificar. Transformou-se em uma pedra de gelo. A tristeza deu lugar a uma fúria fria e determinada. Eu olhei para eles, para o luxo que os cercava. Um luxo construído sobre a minha exploração. E naquele momento, a Márcia boazinha, a filha dedicada, morreu. Eu quero meu dinheiro de volta, falei, a voz desprovida de qualquer emoção. Os 3 me encararam. Desta vez foi o meu pai quem riu. Uma risada fraca, nervosa. Filha, não seja boba. Que dinheiro? Cada centavo que eu mandei para vocês desde o dia em que ganharam na loteria. Eu tenho todos os comprovantes de depósito. Eu sei exatamente quanto foi e quando foi. Eu quero tudo de volta. A expressão de divertimento no rosto da minha mãe desapareceu, sendo substituída por uma fúria genuína. Ela se aproximou de mim, o dedo em riste. Escute aqui, sua pirralha insolente. Você não vai exigir nada na minha casa. O dinheiro que você mandou foi sua obrigação. Um presentinho, uma ajuda de filha. Você não tem direito a nada. Não foi presente, foi extorsão. Respondi, mantendo meu olhar firme no dela. Vocês mentiram, me manipularam, se aproveitaram de mim enquanto eu passava necessidade. Isso é crime. Foi então que ela disse a frase que selou o destino deles para sempre na minha vida. Ela me olhou de cima a baixo, com todo o desprezo que uma pessoa pode ter pela outra, e cuspiu as palavras. Crime? Crime é a sua inutilidade. Você nunca foi boa em nada, Márcia. Sempre a filha sem graça, a que não deu certo. Se não fosse para mandar esse dinheirinho de esmola, você não serviria para absolutamente nada. Você é uma mulher inútil. E agora ainda quer vir cobrar alguma coisa? Faça-me o favor. Mulher inútil. Aquilo não doeu. Curiosamente não doeu. Apenas confirmou tudo. Era como se a última peça do quebra-cabeça se encaixasse. Eles não me viam como filha. Eu era uma ferramenta, um caixa eletrônico, uma fonte de renda descartável. E agora que eles tinham a fonte principal, a loteria, a ferramenta antiga não tinha mais serventia. Eu não disse mais nada. Apenas dei as costas para eles,
Para a piscina, para a mansão, para as bebidas caras. Dei as costas para a minha família. Onde você vai? Meu pai perguntou, a voz subitamente alarmada. Embora, respondi sem me virar. Mas não se preocupem. Vocês vão ter notícias minhas. Não pessoalmente. O meu advogado entrará em contato. Caminhei pelo corredor de mármore. Passei pela empregada que me olhava com uma mistura de pena e espanto e atravessei a porta gigantesca. Não olhei para trás. Enquanto o portão se fechava atrás de mim, bloqueando a visão daquela vida de mentiras, eu não senti tristeza. Não senti saudade. Eu senti força. A força de quem foi empurrada para o fundo do poço e descobriu que o chão era firme o suficiente para pegar impulso e subir de volta. Eles me chamaram de inútil, e eu ia usar cada centavo do meu sofrimento para provar o quão terrivelmente enganados eles estavam. A guerra tinha apenas começado. A viagem de volta no ônibus foi completamente diferente. As mesmas 72 horas, a mesma poltrona desconfortável, mas eu não sentia mais o cansaço. A dor nas costas havia sumido. O que eu sentia era uma energia fria e pulsante. Uma determinação que eu nunca soube que possuía. Eu não olhava a paisagem com saudade. Olhava como quem se despede de um passado que não existe mais. A cada quilômetro que me afastava daquela cidade, eu me sentia mais forte, mais dona de mim. A imagem do rosto chocado dos meus pais quando eu disse que meu advogado entraria em contato era meu único consolo. A palavra inútil ecoava na minha mente, não mais como um insulto, mas como um desafio. Assim que cheguei na capital, não fui para a minha pensão. Fui direto para um escritório de assistência jurídica gratuita que ficava no centro da cidade. Eu não tinha dinheiro para um advogado caro, mas tinha uma história e todas as provas de que precisava. Sentei na frente de uma advogada jovem, a doutora Helena, e contei tudo. Mostrei a ela a pilha de comprovantes de depósito que eu guardava em uma pasta velha. Para cada comprovante, eu contei a mentira que o acompanhava. O teto quebrado, os remédios do coração, a conta de luz atrasada. Doutora Helena ouvia tudo com uma expressão séria, que aos poucos se transformava em indignação. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Márcia, o que seus pais fizeram não é só maldade, é crime. Chama-se estelionato, com o agravante de abuso de confiança. Eles se aproveitaram da sua boa-fé para obter vantagem financeira. Nós vamos processá-los. Vamos pedir cada centavo de volta, com juros e correção monetária, e ainda uma indenização por danos morais. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. A justiça, uma palavra que antes parecia tão distante, agora tinha um rosto e um plano. O processo foi iniciado, e então o inferno começou. As ligações eram diárias. No início, era minha mãe, Josiane, gritando, me ameaçando, me chamando de todos os nomes possíveis. Você vai se arrepender disso, sua víbora. Ingrata. Jogar os próprios pais na justiça. Eu ouvia tudo em silêncio e desligava. Depois, as ligações passaram a ser do meu pai. A voz dele era chorosa, suplicante. Filhinha, perdoa sua mãe, ela tem o gênio forte. Retire o processo. Vamos conversar. Somos uma família. Eu também desligava. Até a Carla me ligou tentando uma abordagem diferente. Marcinha, pensa bem. Você vai mesmo fazer esse circo todo por causa de uns trocados? A gente te dá um dinheirinho. O que você quer? 10 mil? 20 mil? A oferta me deu tanto nojo que eu apenas disse: eu quero justiça. E desliguei. Depois daquela ligação, troquei meu número de telefone. Eles começaram a mandar cartas para a lanchonete onde eu trabalhava. Cartas cheias de chantagem emocional, de falsas promessas, de acusações. Eu não lia! Amassava e jogava no lixo. Para mim, eles já não existiam. Eu não tinha mais pais. Eu tinha credores. Os meses se passaram. Eu continuei meu trabalho na lanchonete, mas algo havia mudado. Eu não me sentia mais uma coitada. Eu me sentia alguém que estava lutando por si. Comecei a guardar o dinheiro que antes mandava para eles. Pouco, mas era meu. Consegui alugar um quartinho um pouco melhor, com um banheiro só para mim. Parecia um palácio. E então, em uma tarde chuvosa, meu telefone novo tocou. Era a doutora Helena. A voz dela estava diferente, animada de um jeito estranho. Márcia, você não vai acreditar no que aconteceu. Sente-se, por favor. Meu coração gelou. Pensei que tínhamos perdido, que a justiça tinha falhado. Mas o que ela disse a seguir foi muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A Loteria Federal acabou de soltar uma nota oficial. Houve um erro de sistema em um dos sorteios de alguns meses atrás. Um prêmio milionário, sorteado para a sua cidade, foi um erro.
O bilhete dos seus pais, Márcia, era um bilhete falso. Um erro de impressão validado por uma falha no sistema. Eles nunca foram os vencedores. A loteria está exigindo a devolução de todo o dinheiro que foi pago a eles. Fiquei em silêncio, tentando processar. A mansão, o carro, o motorista, a piscina, as roupas de grife. Tudo aquilo era uma farsa. Uma sorte que nunca foi deles de verdade. Uma bolha de sabão que acabara de estourar. A surpresa veio a galope, como um cavalo selvagem. Em questão de semanas, meus pais perderam tudo. A casa foi tomada, o carro leiloado, os móveis de luxo confiscados. Eles não só voltaram à estaca zero, como ficaram devendo uma fortuna, pois já tinham gastado boa parte do dinheiro. Meu processo contra eles se tornou quase irrelevante diante da catástrofe que se abateu sobre suas vidas. Foi então que as cartas e as ligações para o meu trabalho voltaram. Mas desta vez, o tom era outro. Era de desespero absoluto. Eram cartas sujas de lágrimas, ligações da minha mãe em prantos, implorando por perdão, pedindo qualquer ajuda, um teto, um prato de comida. Diziam que me amavam, que erraram, que a filha boa e de coração generoso não podia abandoná-los naquele momento. Eu li uma dessas cartas, a única, e não senti nada, nem pena, nem raiva, nem satisfação, apenas um vazio. Eles não estavam arrependidos do que fizeram comigo. Estavam arrependidos de terem sido pegos, de terem perdido tudo. O amor deles só aparecia quando o dinheiro desaparecia. Peguei a carta, amassei lentamente e joguei no lixo, junto com as outras. Olhei pela janela do meu pequeno quarto para a cidade que me acolheu e me ensinou a ser forte. Eles me chamaram de inútil, mas a inútil aqui tinha um teto sobre a cabeça, um trabalho honesto e, o mais importante, a dignidade intacta. Eles, os espertos, não tinham mais nada. A vingança que eu tanto quis não veio pelas minhas mãos, mas pelas mãos do próprio destino. E foi muito mais cruel e completa do que eu jamais poderia planejar. Eu não os procurei. Não atendi mais nenhuma ligação. Eles me mandam mensagens até hoje, de números diferentes, dizendo que moram de favor na casa de um parente distante, que sentem minha falta. Eu as apago sem ler. A Márcia, que era filha deles, morreu naquele dia, na beira daquela piscina luxuosa. A mulher que sobreviveu não deve nada a ninguém. Eu não tenho mais paz. E, pela primeira vez na vida, eu estou em paz.